O técnico Silvinho influenciou na goleada do Corinthians contra o River Plate do Paraguai por 4-0 na despedida do Timão na Copa Sul-Americana. Nós vamos falar sobre isso, como o treinador colocou a sua mão ali mesmo não estando no banco de reservas e quais jogadores ganharam moral com o Silvinho após a goleada contra os paraguaios. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! O Corinthians venceu, não só venceu, goleou o River Plate do Paraguai por 4-0 em sua despedida na Sul-Americana, com a influência do técnico Silvinho, né? O Silvinho estreou já pelo Corinthians indiretamente, ou diretamente, nós podemos dizer, porque o Silvinho não ficou no banco de reservas por questão de burocracia, não pôde ser inscrito a tempo na Copa Sul-Americana, mas ele deu o treino um dia antes. Lembrando que o Silvinho chegou às 4 da manhã no Brasil, o Silvinho pilhado, às 7 da manhã reunião no Corinthians, às 11 da manhã coletiva de apresentação com a imprensa e à tarde ele já treinou o elenco e comandou os demais jogadores. E o Fernando Lázaro reconheceu após o jogo, o Fernando Lázaro que é da comissão técnica do Silvinho, do Corinthians, e esteve ontem no banco de reservas mais uma vez comandando o time, ele admitiu que a vitória teve sim o dedo do Silvinho contra os paraguaios. Agora, como que o Silvinho influenciou e quais jogadores ganharam moral com ele após a goleada de ontem? Vamos lá. Primeiro, o Silvinho influenciou já na escalação. Ele pediu que colocasse a dupla de zaga, João Vitor e Raul Gustavo. Lembrando que no jogo contra o Caio do Peru, o Fernando Lázaro fez ao contrário. Ele colocou o João Vitor na lateral direita, como o Wagner Mancini fazia, aliás, desde o Atlético Goianiense, e optou por outra dupla de zaga. Já ontem, os zagueiros foram João Vitor e Raul Gustavo, porque o Silvinho queria olhar, testar, ver os dois jogadores atuando juntos, né, numa dupla de zaga. Lembrando que os dois começaram a se destacar no Corinthians, mas numa linha de 3, com 3 zagueiros jogando com o Gemerson ali centralizado no tripé de zagueiros. Ontem o Silvinho já testou isso no treinamento e pediu, né, que o time fosse escalado dessa forma, e assim foi. O Bruno Mendes atuou como lateral direito, até deu assistência para gol, né? É incrível, né? O Bruno Mendes joga melhor na lateral direita do que na zaga, pelo menos na minha opinião. E a zaga foi formada com João Vitor e Raul Gustavo. Quer dizer que eles vão ser os titulares absolutos do Corinthians? Não, não quer dizer, mas pelo menos já indica que o Silvinho está com boas intenções em relação aos jovens. Os principais destaques para mim, as duas principais revelações do Corinthians na temporada 2021. O Corinthians pode inclusive ganhar uma grana esse ano ou lá na frente vendendo esses dois jogadores para o futebol europeu, já que eles são muito bons. É claro que não sabemos ainda se ele vai utilizar o Gil já no próximo jogo, na sua estreia no banco de reservas contra o Atlético Goianiense, mas uma coisa é certa, houve sim a influência dele, ele quis testar os jogadores na partida contra os paraguaios e pelo jeito foram aprovados, né? O Corinthians não tomou nenhum gol, o João Vitor continuou dando uma boa saída de bola, o Raul Gustavo também um pouquinho mais tímido do que o João Vitor nessa posição, mas também foi muito bem na partida. É bom lembrar que os dois zagueiros acompanharam as linhas, quando o Corinthians subia as linhas, eles subiam juntos também, e o interessante é a gente ver, né, os dois armando o jogo. O futebol, a gente fala, começa com os zagueiros armando, e o João Vitor principalmente, quando as linhas do adversário estavam baixas e o Corinthians não conseguia romper, os meias atacantes voltavam a bola e o João Vitor até driblava armando, como é uma característica dele, inclusive no tripé de zagueiros. O que a gente pôde mais ver também do Silvinho foi um time pilhado. O Corinthians realmente mordeu na marcação, o time recompôs bem defensivamente, é um time que correu bastante, até o Fábio Santos correndo muito na lateral esquerda, enfim, todos os jogadores realmente mostraram a pilha do Silvinho. A gente sabe que com o novo treinador corintiano, quem não correr, quem não marcar, não vai jogar com ele, a gente sabe disso, e a gente viu vários jogadores ligados em campo,
e realizando uma boa partida. Atletas que têm até característica mais apagada, como o Arauz, esteve aceso o tempo todo no jogo. O Cantillo, quando entrou no segundo tempo, entrou ligado mesmo. A gente viu um Cantillo já diferente, né, dos últimos jogos. O próprio Bruno Mendes entrou bem concentrado também. Como eu já disse, o Fábio Santos também correu bastante, apoiou bastante, diferente da época do técnico Wagner Mancini, o Jô também com posicionamento. Enfim, o Corinthians teve bastante movimentação, e isso já tem a cara do Silvinho, um time que correu muito em campo, intensidade, essa cobrança de marcação, os zagueiros que ele colocou em campo. Ele foi testando várias situações, e por isso que o Fernando Lázaro disse que a vitória realmente tem a influência do Silvinho. Outra coisa que deu para perceber é o esquema. O Corinthians fez variações, poucas variações, porque quando a gente fala de 4-1-4-1 para 4-2-3-1 e 4-3-3, as variações quase não se percebe dentro de um jogo. Você tem que realmente conhecer bem, ficar muito atento para perceber essas três variações, porque são esquemas que se confundem. Eu já cansei de falar isso aqui. O 4-1-4-1, quando você coloca os atacantes lá na frente, lá você vai ver um 4-2-3-1, a mesma coisa se você jogando no 4-3-3 e fechar na segunda linha, você vai ter um 4-1-4-1. Então, enfim, a gente já falou muito sobre isso, não é isso que eu quero falar nesse vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente viu o Corinthians em muitas oportunidades do jogo, e principalmente em quase todo o segundo tempo, atacando num 4-1-4-1. Isso é muito uma característica do Silvinho. Por que eu falo isso? Mesmo sem ter visto o Silvinho comandar o Lyon, né, na rápida passagem que ele teve pelo clube francês, porque é característica do Tite, porque foi característica do Carille. O Carille também gostava de atacar assim no 4-1-4-1. O Corinthians aparece com a segunda linha lá na frente, né, encostando no centroavante, e ganha sempre em número de jogadores contra o adversário, porque chega muitas vezes dentro da área, na entrada da área, com 6 jogadores, 5, 6 jogadores. Isso é muito importante. Então já deu para perceber, porque eles foram tudo da mesma comissão técnica, trabalharam juntos, e tá na cara que isso é uma característica do Silvinho. A gente vai ver muito isso, tá? A gente vai ver muito isso no Corinthians do Silvinho. Enfim, vamos agora para os jogadores, tá? O que eu tô falando aqui é apuração / percepção, tá? E agora nós vamos falar dos jogadores que ganharam uma moral com o técnico Silvinho. O primeiro deles é o Adson, inclusive ficou o jogo todo. É um atleta que foi titular pela primeira vez, a gente já conhecia, eu já gravei vídeo aqui sobre o Adson, tá? Imperdível o vídeo, vai dar uma olhada, procura aqui no canal, tem um vídeo sobre o Adson, e ele jogou bem por dentro. Foi um jogador que armou bem as jogadas, deu assistência, é um atleta que se movimenta muito. É claro que ele precisa melhorar na finalização, mas é um jovem, está começando, foi a primeira partida dele como titular. Ele já havia entrado bem desde a época do Wagner Mancini, e foi muito bem. Ele se movimenta muito, ele é inteligente. É melhor você ter um Adson que vai dar uma enfiada de bola, que vai se movimentar, do que você ter um Casares, por exemplo. Eu falei isso no pós-jogo ontem. Acertou a diretoria em liberar o Casares, um jogador muito caro, e você tem um Adson no elenco que vai também dar uma enfiada de bola e vai produzir mesmo iniciando a sua carreira. É um jogador que se destacou, tá? Isso daí já tem chamado a atenção do Silvinho, por isso que ele foi titular, permaneceu os 90 minutos. Outra coisa que o Silvinho quis olhar eram mais jovens, e por isso que teve tantas substituições, o Fernando Lázaro colocando os jovens no segundo tempo. O Gabriel Pereira entrou, o Vitinho entrou, o Corinthians testou muitos jovens, né, na partida de ontem. Isso é uma característica também do Silvinho, observar os jovens. E outro jogador que ganhou moral com o Silvinho, além do Adson, foi o Arauz. O Arauz, o Silvinho está de olho nele. Mais um treinador vai comandar o Arauz. Até hoje ele não se firmou com a camisa do Corinthians. O Arauz, na partida de ontem, ele pôde atuar por dentro e por fora. Eu tenho certeza que o Silvinho quis olhar isso, porque até você que está assistindo o vídeo até hoje não sabe qual é a posição do Arauz. Certamente o Silvinho fez 2 testes, e quando o Cantillo passa a ser o volante, o Arauz começa a jogar totalmente ali pelo lado esquerdo aberto. Eu gosto até mais do Arauz por dentro, mas enfim, o Arauz fez uma boa partida e também ganhou uma moral com o técnico Silvinho. Além do Arauz e do Adson, a dupla de zaga, né, que
Tava na cara que ia ganhar uma moral com o treinador e o Cantillo, tá? O Cantillo entrou, foi já um pedido, tá, do Silvinho para que ele entrasse, jogasse ali, fizesse a saída de bola, buscasse a bola entre os zagueiros, jogasse entre as linhas e pudesse iniciar armando o jogo, inclusive com o que ele tem de melhor, o passe longo, que deu certo, com a falha do goleiro, mas deu certo no gol do Ramiro, o quarto gol corintiano, tá? O Cantillo, tá, foi ideia sim, tá bom, do Silvinho, e agradou. E eu vi um Cantillo diferente, um Cantillo ligado, um Cantillo totalmente diferente dos últimos jogos e que esteve sob o comando do Wagner Mancini. Então quem sabe aí nós vamos ter um Silvinho, um Cantillo de titular sob o comando do Silvinho. Vai ser interessante, quem sabe ele consegue acordar o gringo aí. O colombiano tem muita qualidade com a bola nos pés. E uma coisa que eu pedia há muito tempo, que até o Antônio Mori, que é do clube de membros do Café do Setorista, lembrou ontem no pós-jogo, era o Cantillo jogando com o Rony. Essa dupla eu pedia já há algum tempo. Por quê? Porque para mim, eu sempre batia nessa tecla, chega de Cantillo e Camacho, chega disso. E o Gabriel também não estava funcionando com o Cantillo, porque o Gabriel ele realmente está falhando muito na marcação, está muito vulnerável. E eu sempre pedia Rony e Cantillo, às vezes até Xavier, Rony e Cantillo. E essa dupla que eu pedi, ela aconteceu ontem no segundo tempo, foi muito bem, gostei do Cantillo na partida. Eu tinha certeza que ele com mais liberdade, e agora então com essa cobrança de estar ligado em campo, ele ia despertar mais e fazer o que ele tem de melhor, que é o passe longo, e o passe curto dele também não é ruim não. Então esses jogadores ganharam uma moral, tá? O Jô que fez gol, vocês podem esperar que ele vai ser sim aproveitado pelo Silvinho. Há quem não goste, mas o Jô ele vai ser aproveitado. Eu até falei também ontem no pós-jogo que eu até prefiro o Jô hoje do que o Cauê. O Cauê ainda não está pronto, tá? Não que eu acho que o Jô mereça ser titular hoje do Corinthians, eu até escolheria outro jogador além dos dois, mas isso é conversa para outro vídeo, tá? Esses são os jogadores que ganharam moral com o Silvinho, tá? Te contei também a influência do Silvinho dentro de campo ontem, na vitória contra os paraguaios, e agora eu quero a sua opinião, tá? Eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou da influência do Silvinho na vitória, que o Fernando Lázaro confirmou isso, tá bom? E eu quero que você me fale se esses 4 jogadores, principalmente, e se for colocar o Cantillo, são 5, realmente mereceram essa moral aí com o novo técnico do Corinthians. Se você colocaria mais alguém, se você tiraria outro jogador, enfim, comenta aqui embaixo, participa, tá bom? Desse vídeo. Não se esqueça você de além de se inscrever no canal, estar com a gente aqui todos os dias, de procurar o clube de membros que cresce a cada dia. Seja membro do Café do Setorista, 4 planos, cafezinho, cafezão e café especial. São diversas vantagens. Dá uma olhada aí, tem mesa redonda que você pode participar ou às sextas-feiras ou nos pré-jogos, tá? Em pré-jogos agora sempre vai ter uma mesa redonda no Café do Setorista, vai ser bem legal, com você participando junto comigo, comentando e analisando o Corinthians para a sequência da temporada e também durante as partidas, tá bom? Ó, Café da Fiel, tá? Todos os dias, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians. Café da Fiel começa às 18 horas, tá? De segunda a sexta-feira. Café da Fiel de segunda a sexta-feira às 18 horas. Vem tomar um café comigo nesse programa que está fantástico falando do Coringão, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!